Gente, vamos lá para mais uma dica de história do Brasil, dessa vez com o segundo reinado. Pois é, vamos voltar à história. Então, primeiro tivemos o primeiro reinado por Dom Pedro I, que abdicou do trono em 1831. No momento que Dom Pedro I abdicou do trono, seu filho Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos. Então tivemos um período regencial que durou de 1831 a 1840, onde tivemos 4 regências. Foi a regência trina provisória, outra regência trina permanente. Tivemos uma regência una de Feijó e outra regência una de Araújo Lima. Então, após isso, após o golpe da maioridade, Pedro de Alcântara assumiu o reinado. Então, ele passou a governar durante o segundo reinado. Quem governou durante o segundo reinado foi Pedro de Alcântara. Ele foi proclamado, ele foi aclamado Dom Pedro II. Mas como se chamava, como é o nome completo de Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro II, gente? Vamos ler? Eu vou aproximar a câmera para vocês verem o nome de Dom Pedro II. Naquela época se colocava todas as descendências e o nome era bem comprido. Vamos ler o nome completo de Pedro de Alcântara? Vou aproximar a câmera. Então vejam só, Pedro de Alcântara se chamava Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. É um texto. O nome desse rapaz é muito grande, gente. Pois é, mas eu fiz questão de trazer, pois o nome completo de Dom Pedro II, o nosso Pedro de Alcântara, era esse relatório todinho aqui. Um nome bem extenso. Vou repetir. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. E então, pois é, nesse momento que, a partir do golpe da maioridade, Dom Pedro II, nosso Pedro de Alcântara, e etc, que o nome é bem grande, né? Vocês já sabem, ele assumiu o reinado e foi um dos reinados mais extensos, que durou de 1840 até 1889. Foi a partir daí que o Brasil passou a ser realmente mais independente, com um governo mais justo. Pois é, naquela época, o partido, o regime, né? O regime era o monárquico, era monarquia parlamentarista, o regime era monarquia parlamentarista, onde o príncipe regente, o imperador, ele escolhia o presidente do conselho. Então, foi um regime monárquico parlamentarista, onde ele elegia o presidente do conselho. Então, o Brasil passou a ser governado e de uma maneira mais leve, junto com toda a população. E, por isso, durou muito tempo, durou 49 anos, até o golpe da proclamação da República, que será o nosso próximo tema para a dica de história do Brasil. Então, o que é que nós falamos hoje? Falamos sobre o segundo reinado, que foi de 1840 a 1889, regido por Dom Pedro II, né, com um regime monárquico parlamentarista, onde o imperador escolhia o seu presidente do conselho. E até a próxima dica, gente!